Falando sobre essa situação, as apostas online, conhecidas como bets, e o popular jogo do tigrinho, têm ganhado cada vez mais espaço na vida dos brasileiros. No entanto, junto com essa tendência, surgem também sérios problemas financeiros, como nós vimos na reportagem, para os apostadores, especialmente aqueles que já vivem em situação de vulnerabilidade. Segundo dados do próprio Banco Central, somente em agosto, 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família fizeram apostas. Mas o que é que isso implica legalmente? Apostar nessas plataformas é permitido? Vamos esclarecer tudo isso no nosso Fala Defensor de hoje. Nós vamos conversar com a defensora pública, doutora Bruna Cavalcante, que está via live comigo nesse exato momento, para que a gente possa falar sobre essas apostas importantes e trazer as informações. Porque apostar nas plataformas de bets e no jogo do tigrinho é legal no Brasil? É o que a gente quer saber, né, doutora Bruna? Mais uma vez, boa tarde, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. De fato, Wilson, esse tema tem ganhado cada vez mais notoriedade, né? E tendo em vista não apenas o fato de apostar em si, mas principalmente as repercussões que isso vem causando, desestruturando, inclusive, não somente a vida do apostador, mas principalmente a vida das famílias, né, dessas pessoas. Então, vai se criando um efeito de bola de neve e a gente vê que de fato, é uma preocupação, precisa haver uma educação a respeito dessas apostas e a gente precisa falar sobre isso, né? Porque está virando um problema gigantesco e a gente pode ainda não estar vendo todas as consequências. Muito bem, doutora Bruna. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer as perguntas dos nossos telespectadores que querem participar, inclusive, desse bate-papo importantíssimo, né? E tão expressivo nesse momento que nós estamos vivendo. Vamos ver a primeira pergunta de hoje, que vai para a doutora Bruna Cavalcante, defensora pública do Estado de Alagoas. Deixa eu ver quem faz a primeira pergunta. É o Manuel Carlos. Ele pergunta o seguinte: doutora Bruna, quais são as consequências financeiras e jurídicas para quem participa dessas apostas? Então, a gente sabe, né, que essas apostas estão ganhando cada vez mais notoriedade, então é uma publicidade que a gente vê a todo momento nas redes sociais, são empresas que andam patrocinando clubes de futebol, às vezes patrocinam eventos e ganham notoriedade, né? Então, existem as apostas que estão em processo de regulamentação, foram permitidas, mas estão ainda em processo de regulamentação, que são essas apostas de cota fixa, né, que são aquelas que a gente tem uma previsão do quanto de retorno ela pode dar, e que não dependem apenas do fator sorte, né? Já as que dependem somente da sorte são totalmente aleatórias, como é o caso do jogo do tigrinho, por exemplo. Então, essas não são legalizadas. O grande problema é que tanto um tipo quanto o outro vem afetando diretamente as famílias. Por quê? Porque as pessoas são atraídas pela promessa de possibilidade de ganho rápido, de enriquecimento por meio desses jogos. E aí seria um enriquecimento rápido, tranquilo, sem precisar trabalhar, e a pessoa acaba se comprometendo muito mais do que o que poderia, do que deveria na sua renda familiar. Então, como consequência disso, a gente tem pessoas super endividadas, a gente tem famílias sendo desfeitas, porque inclusive isso está sendo tema, motivo de divórcio entre os casais, por conta de dívidas contraídas pelo jogo. E a gente sabe que o jogo, além de tudo, ele tem um potencial de se tornar um vício. Então, além desse grande problema social, desse grande problema familiar, financeiro, ainda pode trazer uma afetação para a saúde da pessoa que está ali imersa nesse universo dos jogos. Muito bem, perfeito, doutora, bem explicadinho mesmo. Vamos para a segunda pergunta. Quem quer participar conosco é a Janaína, que quer fazer a segunda pergunta para a defensora. A doutora Bruna está aqui conosco. A Janaína Mendonça, ela fala o seguinte: doutora, influenciadores e famosos estão sendo presos por causa de jogos de apostas online. Quais crimes estão cometendo?
Assim, isso chama bastante atenção, né? Porque às vezes a gente só vê a notícia. O cantor foi decretado a prisão, a influenciadora lá, famosa, foi presa, passou não sei quantos dias, e a gente não sabe exatamente o que é que está acontecendo. As pessoas que se envolvem nesse tipo, na divulgação desses jogos, na promoção e no incentivo para que as pessoas venham, sejam atraídas para isso, elas podem cometer diversos crimes. Então, o primeiro deles seria o crime de estelionato, que é você prometer uma vantagem a uma pessoa por meio de fraude, ou seja, enganando a pessoa. Porque a gente sabe que esses jogos, principalmente os jogos que são jogos de azar, eles configuram já em si uma contravenção penal. Então, são jogos que não têm um grau de previsibilidade do resultado. Então, você joga ali, sei lá, R$20, R$30 em cada aposta que você faz, você não sabe quanto pode vir de retorno, se é que vem de retorno, depende apenas do fator aleatório da sorte, de algoritmo, enfim. Existem ainda possibilidade de manipulação de resultados, né? Então, tudo isso pode configurar aí crime de estelionato, pode configurar ainda associação criminosa, que é quando as pessoas se reúnem para a prática de crimes, pode ainda ter crimes de lavagem de dinheiro, que são aqueles, o crime que a gente vai verificar quando as pessoas precisam legalizar o dinheiro que é obtido de forma ilícita. Então, existe uma série de crimes graves que precisam ser investigados e apurados, e comprovada a responsabilidade, essas pessoas precisam ser punidas porque estão trazendo um problema que eu posso até dizer que é um problema epidemiológico, né, para as famílias brasileiras. Perfeito, doutora Bruna. É aquilo que eu venho dizendo há muito tempo, e a senhora deve concordar comigo e deve também, logicamente, ter recebido muitas reclamações ou até casos para isso na Defensoria. O Brasil faz de conta que a coisa não acontece, né? Nem pune severamente e nem libera como tem que ser, né? Mas, enfim, aí fica em cima do muro e aí por isso as pessoas vão então se aproveitando, invadindo e causando todos esses transtornos para nós brasileiros. Doutora, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui. Muito bom a gente falar com a senhora e trazer informações importantes aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Uma boa quinta-feira e até a próxima. Boa tarde. Uma boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. E estamos sempre alertas e sempre à disposição para trazer mais informações quando a gente tiver oportunidade. Então, muito obrigada pela oportunidade de participar de mais um Fala Defensor e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Doutora Bruna Cavalcante, defensora pública do Estado de Alagoas, prestação de serviço pura aqui no nosso Fenômeno